O próximo expositor, que é o Dr. Nubor Orlando Facuri. Ele é médico neurocirurgião, natural de Uberaba, formado pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, doutor em Medicina pela Unicamp, professor livre-docente e professor titular em neurocirurgia na Unicamp. É fundador do Instituto do Cérebro e tem os livros publicados Muito Além dos Neurônios e A Ciência da Alma, de Mesmer a Kardec. Então vamos dar as boas-vindas ao nosso companheiro, que vai desenvolver o tema Doença Mental, uma visão espírita. Quero agradecer a oportunidade de estar na Federação Espírita de São Paulo, apresentando parte da minha experiência pessoal, na qual eu quero destacar, em primeiro lugar, esse privilégio de estar expondo o tema que me propus trazer a vocês, mas dizer que hoje, nos meus 60 anos, depois de ter completado 35 anos em neurocirurgia, uma vida acadêmica na Unicamp de 30 anos, hoje então tenho o privilégio de fazer um caminho inverso, não diferente, mas inverso do que o Caio apresentou. Eu me considero privilegiado por estar trazendo o Espiritismo para o consultório médico. Eu estou hoje contando com o Instituto do Cérebro, com a colaboração da minha esposa, e por ter tido esta formação espírita lá em Uberaba, sempre me preocupou, afinal de contas, nós como médicos espíritas, como sair da teoria para a prática. Então, ao o cliente entrar no Instituto, ele já se depara, por ela ser artista, com uma situação assim de decoração muito suave, muito agradável, mas nas nossas mesas ele conta com a disponibilidade de mensagens espíritas. Ela, no trajeto que viemos para cá, estava me dizendo que hoje, por semana, esta clientela, que não é espírita, é uma clientela de consultório de neurologista normal, já está levando para casa, eu acredito que mais de 30 folhas de mensagens por semana. Eles também recebem de início um certo impacto, porque está ali projetado na nossa sala de espera, que nós o convidamos para a nossa leitura do Evangelho nas quintas-feiras de manhã, dentro do nosso consultório. Então, num ambiente em que eu não participo, é a esposa, a filha e aqueles clientes que aceitaram o convite, eles vão ouvir a prece, a leitura do Evangelho e algum comentário sobre uns temas de sorteio que é feito ali naquele ambiente. E vocês, como espíritas, sabem, pelas nossas carências, não tem um dia que não saia um cliente dizendo: puxa, mas a mensagem parece que foi específica para mim. É que as nossas necessidades são tão grandes e tão comuns que essa coincidência torna lá o nosso ambiente muito agradável. E introduzimos também ali na sala de espera o nosso livro de prece, em que essa clientela pode dispor e colocar o nome, o endereço dele ou do familiar que quer eventualmente que seja lido ou não o nome nesta reunião evangélica que estamos fazendo dentro do Instituto do Cérebro. Não há ali nenhum trabalho mediúnico ostensivo, como seria agradável se no futuro a gente pudesse introduzir. Eu tenho muita preocupação quando se usa a expressão cura para o ambiente espírita. Eu acho que esse papel é mais adequado para a medicina,
Tenho muita preocupação quando se usa o Espiritismo como doutrina de consolação e cura, porque isso está implícito no que Jesus Cristo nos deixou. Acho muito mais adequado nós compreendermos o Espiritismo como uma doutrina para transformação e iluminação. Porque senão, a meu ver, com essa experiência profissional de 35 anos de neurologia e neurocirurgia, tenho muito medo que o Espiritismo seja usado como se usa atualmente as pílulas e os comprimidos para ansiedade e depressão. Essas estão fazendo mudanças transitórias que não transformam as pessoas. Eu acredito que nós precisamos reforçar isso no ambiente espírita. Se for lá para utilizar a metodologia espírita que tem poder de cura, mas sem iluminação e transformação, nós vamos repetir o que está repetindo as pílulas sem produzir mudança nenhuma. Então, nesse sentido, eu quero apresentar a vocês uma sequência de observações onde tenho meditado sobre especialmente as chamadas doenças mentais, porque este é um campo vastíssimo que o Espiritismo é privilegiado em termos de diagnóstico e de conduta dentro dessa problemática. Mas recebi recentemente um convite para expor esses pensamentos espíritas que vou expor aqui para vocês na rede pública de São Paulo. São Paulo, aqui capital. Como é um convite pelo grupo da prefeitura, a gente sempre fica com medo de pensar na prefeitura de São Paulo, mas eu não estou ligado à política, então vou participar desse debate especificamente. Já existe na rede pública homeopatia, acupuntura, e como a minha intenção é fazer justamente esse caminho, trazer o Espiritismo para o ambiente médico, me apareceu essa preocupação. Nós, como espíritas, especialmente o médico espírita, já temos um manual para ser usado, por exemplo, na rede pública. Em primeiro lugar, acho que a gente precisa esclarecer essa anamnese, essa triagem que se faz no centro espírita e que com frequência está se diagnosticando quase que 90% do que eu ouço dizer: olha, você tem um obsessor e tal, etc. E como diz o Chico Xavier, menos de 300 acho que até é confortável saber que a gente tem. Então, é isto que eu pretendo acrescentar aqui para vocês, quando, com as nossas imagens aqui, eu vou seguir essa trajetória. Observar e cuidar do paciente que tem um distúrbio mental já foi uma preocupação em todas as épocas da humanidade. Esse louco já foi excluído dos ambientes da sociedade por inteiro. Esse louco já foi maltratado, esse louco já foi condenado à morte, queimado nas fogueiras, que é a história que está no registro de todos os povos. O diagnóstico da doença mental e a preocupação que ela traz esteve quase sempre ligado ao sagrado. É uma coisa curiosa, nós imaginamos, e até hoje, a psiquiatria de hoje não consegue desvincular a doença mental da transcendência, do sagrado e da espiritualidade, porque essa é uma verdade que é intrínseca, a meu ver, à doença mental. Então, em todos os povos, nós tivemos tentativas de diagnóstico e tratamento para a doença ligada ao cérebro e ao espírito, à alma e a transcendência do ser humano. Nos povos antigos, nós sabemos e temos aí as demonstrações e os crânios que foram perfurados, possivelmente em rituais de santificação, de purificação, mas muito provavelmente as pessoas escolhidas para se submeterem a esse processo
Possivelmente eram doentes mentais ou epiléticos, mas perturbados de alguma maneira para serem escolhidos e submetidos a esse tipo de trepanações que, por exemplo, foram feitas no Egito e no Peru, por exemplo. Convém dizer que a grande maioria era de mulher jovem, e é um padecimento que a mulher jovem sabe que paga um preço quando começa a expor a sua psicopatologia. Do ponto de vista mais atual, que me interessa muito particularmente, eu trouxe essa tela de Rafael de 1520, em que ele retrata essa passagem da transfiguração que está aqui em Marcos, que eu gostaria de ler para vocês. É aquele garotinho que está ali à direita, sustentado pelo pai, que estava dando trabalho. Então diz assim o Evangelho. Os médicos aqui presentes, eu gostaria de chamar a atenção para esse texto. Não há nenhum livro médico com um texto de diagnóstico de epilepsia tão bonito. Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles. Alguns professores da lei estavam discutindo com eles. Logo que o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram para cumprimentá-lo. Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo? Um homem da multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho para o senhor ver, porque tem um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, a ranger os dentes e vai se enfraquecendo. Já pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente incrédula, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino. Parece que Jesus estaria repetindo isso aos médicos, não é? Gente incrédula, até quando ficarei com vocês? Me perdoe a observação, é no sentido de colaborar. Quando o trouxeram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. Ele caiu no chão e rolava com a boca espumando. Aí Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo seu filho está assim? O pai respondeu: desde pequeno. Muitas vezes o espírito o joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé, respondeu Jesus. Eu creio, ajuda-me a crer mais, gritou o pai. Quando Jesus viu muita gente se juntar perto dele, ordenou ao espírito: espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que é que nós não podemos expulsar aquele espírito? Esse espírito, esse tipo de espírito, só pode ser expulso com oração, respondeu Jesus. Possivelmente espírito perverso, obsessor, uma dedução que nós na casa espírita podemos tirar. Mas depois dessas lições maravilhosas de Jesus, entramos numa fase difícil para a humanidade. O termo espírito foi substituído pelo demônio, pelas forças do mal, e a Idade Média viveu então uma fase tenebrosa em que esse epilético, os doentes mentais tiveram como tratamento processos desse tipo, mais agressivos do que a própria doença, quando não foi eventualmente a fogueira ou
levavam esses indivíduos à morte. Nós então chegamos ao iluminismo, aqui em cima. E foi com as ideias de Rousseau, de Voltaire, os iluministas, nas vésperas da Revolução Francesa, que um psiquiatra francês, Pinel, havia ficado tremendamente chocado com a loucura que atormentou um dos seus mais próximos amigos e acompanhou o tratamento nos hospitais psiquiátricos da época. Na França, em Paris, 2 grandes hospitais se sobressaíam. O da Salpêtrière, que era o Hospital das Mulheres, e o de Bicêtre, que era o Hospital dos Homens. Pinel era diretor e psiquiatra no Hospital de Bicêtre e um dos seus amigos, médicos e discípulos, o convenceu a começar a introduzir a libertação do louco que estava aprisionado, acorrentado e atormentado, conforme se nota nessa tela que reproduz esse ambiente. E 3 anos depois ele vai até o Hospital de Mulheres, que os grupos eram separados, e abre as grades e liberta os ferrolhos das prisões que atormentavam esses indivíduos. Mas Pinel ainda acreditava também que a doença mental era produzida por alterações no psiquismo e na animalidade do ser humano. Nessa época, o conhecimento bioquímico do cérebro ainda era inexpressível. Ainda se imaginava que a loucura era produzida pelos nossos desejos extravagantes, especialmente os desejos sexuais. A masturbação foi tida como causa dessas doenças durante milênios e persistiu até muito recentemente. Celsus, um médico do Império Romano, dizia que uma das causas de loucura era estudar em excesso a filosofia. Mais recentemente se trocou o nome de filosofia e quem estuda demais o espiritismo tende a ficar louco. Então estas causas percorreram aí a história da humanidade. Mas e a mente? Essa nossa intimidade, esse nosso eu que está por dentro, quando ela começou a ser estudada? Um filósofo grego, despojado de qualquer interesse material, andava descalço pelas ruas de Atenas, atormentado principalmente por Antipas, sua mulher, que detestava que ele ficasse só falando em filosofia, sem conseguir tomar conta do sustento da casa. Mas aí é que provocava mais ainda a saída de Sócrates, que gostava de encontrar os jovens, quase sempre nas portas destas mansões da aristocracia grega, e ficava simplesmente discutindo sobre o belo, sobre a verdade, e provocava inclusive os juízes que o condenaram à morte, obrigando-o a beber a cicuta. Mas ele dizia que nenhum de nós tinha ainda condições de saber a verdade, nem mesmo sobre si mesmo. E um jovem que ele o convidou para se aproximar, que deitasse com ele ali, provocando uma certa estranheza nesse comportamento do filósofo, mas o jovem atormentado precisava de uma solução para os seus problemas, e Sócrates diz: achegue-se até a mim, fale sobre o que te atormenta, não pare, deixe as ideias fluírem, continue falando, até que o jovem, de 1001 ideia que vinha aparecendo na cabeça, disse a Sócrates: agora eu encontrei a solução para os meus problemas. Basta eu conseguir fazer a lua parar, os meses não passam, minhas dívidas não vencem, meus credores não vão me atormentar mais. Era um processo que foi inaugurado por Sócrates de associação de ideias, de psicanálise, que depois a nossa imprensa acabou colocando isso na metodologia usada por Freud, mas começa já nessa história que eu estou lhes contando, que é uma história verdadeira.
Mas a mente, do ponto de vista científico, mais ou menos naquela época que eu estava falando sobre Pinel, o iluminismo tinha preenchido as ideias da França, principalmente, mas outros países da Europa eram tocados por ideias novas. Estava se resgatando aquela cultura antiga. Aristóteles, que dizia que o universo inteiro era preenchido por um fluido, e quando nós atiramos uma pedra para cima, essa pedra volta porque está presa num fluido. A constituição de todas as matérias existentes no universo era, na sua essência, transformações da água, do fogo, do ar e da terra. E os astros exerciam uma influência marcante na produção, por exemplo, das doenças, das pestes, da cultura e dos sucessos das guerras que os governantes produziam. E estava ali em Viena um senhor que já havia se formado em teologia, advocacia. Ele ouviu falar sobre os magnetos que um jesuíta médico, o Dr. Hill, aplicava em suas pacientes, fazendo circular uma dor que, por exemplo, fazia como um comichão na barriga da senhora Eckhart. Mesmer se interessou, passou-se a dedicar à medicina, formou-se como médico e defendeu a tese da interferência dos astros na produção das doenças, que ele acreditava que isso ocorria devido a um fluido que, conforme Aristóteles tinha ensinado, esse fluido preenchia todo o universo. Mas esse fluido, ele tinha visto que de alguma maneira era mobilizado pelos magnetos que o Dr. Hill estava empregando. Paracelsus foi o primeiro a introduzir o ferro imantado para ser inclusive digerido. E Mesmer, de quem eu estou falando, ele fez com que uma de suas pacientes tomasse uma água preparada com limalha de ferro e com os magnetos, ele conseguiu fazer circular a dor da paciente por todo o seu corpo. Afinal de contas, em Viena também havia histéricas, não é? Então Mesmer casa-se com uma viúva rica, monta uma clínica em Viena e distribui carta para vários médicos de toda a Europa com o testemunho dos seus pacientes que ele estava conseguindo cura pela mobilização de fluidos com o uso dos magnetos. Então deu o nome de fluidos magnéticos, e como ele percebeu que isso atingia também os animais, as árvores, todos os seres vivos, passou a ser chamado de fluido animal. Ele vai então, por razões que eu não quero me prolongar demais, sai de Viena, vai para Paris, onde monta a sua famosa clínica em Paris, nas vésperas da Revolução Francesa, quando a alta sociedade da França está à procura de mais novidades para satisfazer os seus caprichos, e ele estabelece uma clínica que chega a incomodar Maria Antonieta e o rei Luís XVI. Eles, através de informações dos médicos da corte, solicitam a Mesmer que ensine aos médicos franceses como ele processa o tipo de cura que ele estava produzindo. Foi nomeada uma comissão de 4 famosos da época: Benjamin Franklin, que era embaixador dos Estados Unidos na França; Lavoisier, conhecido por todos nós pelas suas experiências na química, que pouco tempo depois foi degolado pela guilhotina; o Dr. Guillotin, que fez parte desta comissão, criou a guilhotina para ser depois degolado por ela; e um famoso astrônomo, Dr. Joseph Braille, também testemunhou os trabalhos de Mesmer, e a Revolução Francesa também o degolou.
Sobrou Benjamin Franklin, com mais de 80 anos na França, que não conheceu Mesmer, não foi até sua clínica, mas um dos discípulos de Mesmer, o Deslon, levou um garotinho de 12 anos na embaixada, magnetizou algumas árvores da embaixada e o garotinho, com os olhos fechados, identificava qual árvore sim e não tinha sido magnetizada pelo Dr. Deslon. Mas isso não produziu modificações importantes na medicina, porque o testemunho desta comissão disse que Mesmer era um charlatão, que não existiam os fluidos magnéticos e que tudo não passava de efeito da sugestão. Mas a sugestão foi muito bem aproveitada numa clínica, num vilarejo, de um médico que tratava dos pobres nas proximidades de Nancy. Ele atendeu mais de 2.000 pacientes aplicando hipnotismo. Foi o Dr. Liébaud, que trouxe para a sua clínica um grande cirurgião de Paris, já famoso pela sua habilidade cirúrgica, Hippolyte Denisard. Os dois trabalhavam juntos quando receberam a visita de Sigmund Freud, que foi conhecer o sucesso dos resultados desta clínica. O Dr. Liébaud editou, depois de 20 anos de trabalho, a sua experiência em hipnotismo. Ele mandou que o editor tirasse 200 cópias. Naquela época ele conseguiu vender um único exemplar, e a medicina perdeu aí uma grande oportunidade de conhecimento sobre os segredos da alma e da mente. Nesta mesma época, agora de novo na Salpêtrière, aquele hospital que eu lhes falei quando me referi a Pinel. Trabalhava ali nessa clínica de mulheres o fundador da neurologia, o professor Jean-Martin Charcot. Ele estava altamente interessado em hipnotismo. Ele tinha sido levado a conhecer o hipnotismo e o sonambulismo por um grande médico amigo na época, o professor Charles Richer, que alguns anos depois ganhou o Prêmio Nobel de Medicina ao descobrir e esclarecer as chamadas reações anafiláticas. Charles Richer era amigo pessoal de Ernesto Bolzano, a quem deixou nos últimos dias da sua vida uma carta na qual ele reconhece a necessidade de aceitarmos a existência de entidades espirituais para explicar toda a fenomenologia que os dois tinham visto junto. O Charles Richer, conhecido no meio espírita pelo seu trabalho e a criação de toda uma doutrina que ele chamou de metapsíquica, introduzindo conceitos muito próximos ao que Kardec tinha dito e sistematicamente negando e tendo dificuldades no início da sua vida a aceitar a doutrina espírita. Mas convém lembrar que Charles Richer, ao entrar na faculdade de medicina em Paris, o seu pai já era um médico cirurgião famoso na época e mesmo assim, aos 22 anos, ele publicou um tratado sobre sonambulismo. E Charcot, nas suas lições de neurologia, nas famosas reuniões das terças-feiras à tarde que ele fazia na Salpêtrière, assistida inclusive por um amigo pessoal que ele tinha aqui no Brasil, que era o nosso imperador Dom Pedro II, que havia levado sua esposa para consultar o Dr. Charcot. Ele, nas suas aulas, fez uma dissertação sobre sonambulismo, letargia e catalepsia. É clássica dentro da medicina, especialmente para aqueles interessados em neurologia. Mas mais de 10 anos antes, no Livro dos Espíritos, em 1857, já estava publicado a definição para o meio espírita do que eram esses termos: letargia, sonambulismo e catalepsia. Vale a pena confrontar as duas interpretações. Charcot estava mais interessado na histeria e desenha essas telas que eu estou lhe mostrando para tentar explicar a histeria através de uma
alteração fisiológica no cérebro, coisa que ele não conseguiu firmar-se. Houve grandes debates públicos dele com a escola de Nancy, de onde então Freud soube aproveitar e criar para nós uma doutrina de interpretação do nosso interior, do nosso eu. Aparece então o inconsciente e a transcendência a partir dessa doutrina, a psicanálise a que eu me refiro. Mas a neurologia, a partir de Charcot, começa a introduzir conhecimentos da anatomia e da fisiologia do cérebro. Aí é conhecido o neurônio, a sinapse, os neurotransmissores e, nos dias de hoje, o funcionamento do cérebro. Nós estamos sabendo, na verdade, as notícias que hoje chegam ao leigo são muito curiosos. Está aí definido as áreas onde a gente faz os cálculos, onde nós enxergamos, onde levantamos as mãos. Então, há com frequência na literatura leiga informações curiosas sobre esse exame, o chamado PET scan. Mas o médico cientista de hoje, que está entusiasmado, achando que através desse exame pode explicar todo o complexo da fenomenologia da mente humana, está enganado. Isso é apenas uma maneira de nós sabermos qual é a área do cérebro que está expressando aquela atividade. Não significa que é a IA que está fazendo aquela atividade. É apenas uma descoberta de localização. Mas os doentes estão. A nossa procura, o compromisso nosso, principalmente como espírita, é, antes de mais nada, com o sofrimento. E o que, na verdade, nós podemos oferecer, por exemplo, a uma criança dessa, atormentada, alterada no seu psiquismo, com a consciência totalmente perturbada após uma crise desse tipo que nós estamos vendo? Esse outro, um garoto que não deixa ninguém se aproximar dele, porque ele vê em todos monstros, fantasmas, ele ouve vozes, as palavras que a gente fala ressoa para ele com uma tonalidade muito diferente, perturbadora. Está claramente dentro de um surto esquizofrênico que precisamos cuidar. Esta jovem, entram ladrões na sua casa, aprontam dentro da casa todo um tormento, e ela assume essa postura, com a mão e a língua para fora, não consegue fechar a boca. Ela ficou assim por cerca de 3 dias, atormentada por uma aflição violenta provocada por esse grupo que invadiu a sua casa. E uma outra dentro de uma crise depressiva, onde o texto da medicina esclarece para nós as fontes e a origem do ponto de vista orgânico. A medicina de hoje tenta, pelo seu comportamento reducionista, imaginar que uma simples droga como a serotonina pode justificar aquele sentimento de angústia e opressão que sente o deprimido. Mas está aí o nosso papel, a doutrina espírita, exatamente para trazer essa contribuição. Nesse sentido, eu iria, na verdade, repetir o que esse nosso ambiente aqui sabe da cultura que tem da doutrina espírita. O que eu vou propor para vocês poderem aproveitar como resultado dessas nossas palavras aqui é uma tentativa de agrupar determinadas situações ou sintomas, porque vejo que na maioria das vezes, quando se fala no ambiente espírita em doença mental, está se referindo, primeiro, à obsessão. Segundo, é o outro que está doente, não eu. Permanece esse vício em nós espíritas também. Então, os postulados espíritas, esse é um ponto fundamental, que para nós compreendermos as doenças mentais no ambiente espírita, é preciso que pressupostos sejam admitidos. A existência da alma, do perispírito, da matéria mental, entre aspas aí, do fluido cósmico e dos espíritos desencarnados. Esses fluidos não são exatamente aquele que eu me referia, que a antiguidade grega e durante milênios foi adotado, inclusive por Galeno.
Dentro do texto do Livro dos Espíritos não há, é claro, tudo que a gente gostaria de saber, mas ele institui com muito mais segurança o elemento fundamental da constituição do universo, que é o fluido cósmico universal. A partir desse fluido, nós sabemos que esses elementos formam e plasmam e constituem toda essa aparência que tem o nosso universo e inclusive o nosso corpo. Esse fluido vitaliza, entre aspas, no sentido de que ele é um veículo para a mente atuar na matéria, transfunde energia pela prece, pelo passe e muda a densidade do perispírito, permitindo que a gente navegue por ambientes de densidades espirituais diferentes. Tanto é que estão presentes aqui entidades espirituais, nem todas observáveis um pelos outros, porque os planos e as densidades são variáveis conforme a sintonia do mundo mental que cada um de nós vive. O perispírito sabe-se por informações na doutrina espírita, a partir de Kardec e principalmente André Luiz, que ele é uma organização celular de natureza coloidal, com algumas particularidades muito interessantes no que se refere à célula do corpo físico, que tem núcleo, e a do perispírito não. Mas esse perispírito é o veículo que nossa alma e o espírito se utiliza para trafegar dentro desses outros planos da vida. E está nele o fundamento, particularmente das chamadas doenças mentais, que eu estou me referindo, porque as suas alterações na matéria fluídica do perispírito, ou quando nós nos envolvemos em situações particulares, criamos com a matéria mental, aí entre aspas, um ambiente, a psicosfera que nos atormenta. Então agora vamos a essa contribuição que eu quero trazer a vocês. Como eu poderia expor a um grupo de médicos que estivesse interessado em caminhar nesse roteiro da pesquisa ou da investigação espírita para diagnóstico de doença? Em primeiro domínio dos chamados desequilíbrios vibratórios. Cada um de nós está dentro disso. Vocês podem perceber com uma análise individual, com uma observação própria. O que vem a ser esses desequilíbrios vibratórios? Todos nós aqui, acho que sem exceção, nos envolvemos num descontrole emocional, momentâneo ou duradouro, ou cotidiano, ou frequente, ou raramente, mas a gente ainda não evoluiu o suficiente para estar livre disso. Cólera, ódio, mau humor, desespero, maledicência e ociosidade. Então, isso tira a sintonia, porque cria dentro do nosso ambiente psíquico esse chamado lixo mental. Desestrutura e, ao promover essa falta de sincronia entre a nossa mente, o nosso corpo físico e o corpo espiritual, com frequência, daí algumas horas, no dia seguinte, a gente sente, olha, estou com o corpo quebrado. O Dr. Caio disse aqui, quantos médiuns chegam no centro e falam, olha, estou estressado. Isso me arrepia em querer fazer diagnóstico dos outros, mas não deixa de ser uma possibilidade. A falta de sintonia entre você e o seu comportamento. Nós vivemos no mundo de ideias. Platão já tinha dito isto para nós, que antes de nós nascermos, a alma já percorria o mundo das coisas. E aqui, quando a gente identifica um objeto, nós já o conhecíamos quando essa alma aprendeu o que era, ali nesse chamado mundo das ideias. Só que eles se materializam. E com frequência a gente esquece que pequenas preocupações, às vezes sonhos e devaneios. Eu pus isso para mostrar que com que frequência nós ficamos sonhando com sucesso, com posse, com coisinhas pequenas. A gente ainda não aprendeu esse despojamento em termos espirituais daqueles apegos que a matéria, o poder, o prestígio e a posse,
Ou as moçolas e os rapazes que a gente ainda sonha, se Deus me ajudasse e ele viesse me namorar e tal, etc. É um desperdício mental que nos leva à cristalização de ideias. Esse é o perigo que eu me refiro. E para a maioria de nós que já estamos aqui com os cabelos brancos, me causa muita ansiedade. Será que eu sou capaz de renovar minha maneira de pensar? Será que estou cristalizando ideias do meu passado e não tenho força suficiente para modificá-los? Eu estou prisioneiro de coisas tão ultrapassadas, tão velhas. Meus netos às vezes dizem para mim assim: vô, esse jeito de você vestir, isso está ridículo. Mas eles são tão espontâneos, eles falam de um jeito tão gostoso, que eu aprendi a fazer isso até para provocá-los. Mas me causa medo ter ideias ridículas que eu continuo cultivando, porque são coisas que eu tinha aprendido no passado e resisto em renovar. Então eu crio a obsessão pelas minhas próprias ideias, é a auto-obsessão de ideias fixas, daquela posse que eu ainda queria ter, do prestígio que eu queria possuir, a sensação que me dá no dia seguinte, quando eu vejo que fui incapaz. Eu estou carregando o mundo nas minhas costas, porque são as minhas ideias que pesaram e eu não consegui dominar. E outro domínio de problemas que nós podemos diagnosticar, provocados pelos vícios com que a gente se envolve. Aí aquela animalidade referida por Pinel, os desejos relacionados com extravagâncias alimentares, sexo, uso de álcool, cigarro, a maconha, as drogas, os vícios de qualquer natureza que afetam sim o nosso organismo físico, mas pior do que isso, atraem comparsas, sócios para participarem conosco desses prazeres. Aí então a expressão de André Luiz, o vampirismo. Precisamos lembrar que a entidade espiritual não vai ter muita dificuldade quando a gente abre a guarda, produzindo esses destemperos nos nossos campos psíquicos. Eles penetram por essas janelas quando a gente utilizou o cigarro, a bebida, o sexo, excessos alimentares e abusos de toda ordem, com comprimidos, por exemplo. A gente fica tremendamente sensível à penetração dessas entidades espirituais que então nos vampirizam, atormentam, assumem conosco uma parceria para usufruir desses benefícios que a matéria traz como gozos transitórios. Aí então aparecem aquelas pequenas doencinhas. Então a vesícula fica preguiçosa, a catarata piora, o diabetes nunca baixa, a tireoide está sempre acelerada, o coração vive tendo angina, o reumatismo do joelho não passa, e a gente não sabe que na verdade fomos nós que convocamos essa sociedade para nos perturbar. A obsessão. Vou deixar então por conta do Isaías, que vai falar depois, expondo o processo obsessivo com mais propriedade. Mas amigos da espiritualidade, comparsas dessa e de outras vidas que estão conosco associados. O grande perigo é que enquanto nós estamos aqui na carne, muito lúcidos, atentos, com a consciência ligada, observando o mundo, a gente tem até uma certa proteção da carne. À noite, quando se libertam certas amarras que a consciência humana nos prende a esta vida, por isso que a gente já aprendeu. Uma das boas coisas contra a obsessão: olha, trabalhe bastante, seja disciplinado, esteja ocupado, com a sua mente ocupada, porque não há obsessor que resista a trabalhar demais, não é? Vocês sabem disso, né? Afinal de contas, isso não é para qualquer um. Mas de noite, desocupados, mais à vontade, os desejos inconscientes prevalecem, e eles montam as amarras, vão nos usar no dia seguinte como marionetes. A gente, na verdade, Freud já dizia, nós estamos sempre insistindo, achando que, olha,
eu comprei esse carro por decisão própria. Mas você comprou o vermelho por isso ou por aquilo. Eu não vou entrar nas interpretações psicanalíticas, que elas são sempre muito perigosas, não é? Mas todos aqueles que imaginam que estão agindo pela razão, na verdade é a emoção que prevalece como pano de fundo em todas as nossas atitudes. E a meu ver, quando a gente imagina que os caminhos que estamos seguindo, nós somos sendo marionetes desses obsessores que nos levam para os descaminhos. E as doenças congênitas ligadas então às nossas vidas anteriores, por termos provocado as chamadas lesões kármicas. Todos aqui, sem exceção, devem ter se envolvido com aborto, com suicídio e com agressão. Eu estou não incriminando pessoalmente nenhum de nós, mas baseado na história da humanidade, pelas grandes dificuldades com que nós, ainda seres humanos, tivemos envolvido na história dessa nossa trajetória carnal aqui. Aborto, suicídio e as agressões interpessoais nos levaram a produzir as lesões que hoje a gente carrega como doenças disciplinares. Não há nada mais disciplinador, as mães sabem disso, do que uma criança que tem 2, 3 convulsões por dia. Ela não pode sair de perto dele, está ali prisioneira dele. Eu costumo dizer que um belo livro de Einstein dizia que Deus não joga dados. Eu costumo dizer que Deus também não usa grades. Mas a epilepsia prende, o diabetes prende, a asma brônquica não deixa fumar, as gastrites não deixam abusar de café ou de álcool. São doenças que estão aí não como castigo. Precisa tirar essa ideia também do meio espírita. Doença é oportunidade de crescimento, de lições para a nossa iluminação. Isso é muito melhor do que a cura, quando a gente esclarece-se. E o mediunismo, que também dentro da população que procura o ambiente espírita, nós sabemos que a mediunidade como instrumento esclarecido é, antes de mais nada, uma comunicação com os outros planos. Nós brasileiros sabemos que temos aqui um privilégio extraordinário. A imprensa costuma dizer que temos 130 milhões de técnicos de futebol, e eu diria que temos 130 milhões de médiuns. Com que facilidade o brasileiro assimila a informação da espiritualidade? Esse é o nosso maior destino. Mas de repente a mediunidade passa a ser tormentosa e é preciso a orientação correta. A meu ver, nada mais é adequado do que o Caia nos disse. O médium precisa frequentar 2 ou 3 anos de escola sistematicamente, ter esses fundamentos básicos da doutrina. Eu acho que o melhor recurso ainda é a educação do médium, e não da mediunidade. É a educação do médium que, a meu ver, provoca o desenvolvimento. A assistência médica, então, se eu fosse dizer a vocês, num resumo muito breve, não é esse o tema, a meu ver, a melhor informação que traz a doutrina espírita como processo de cura é a transformação. Isso é muito mais útil, mais duradouro, mais permanente do que a aceitar o passe ou a água fluida como um alívio para sintomas ou para nossas dores. Só que a doutrina espírita tem ali muito claro: a transformação se faz a partir do momento em que a gente adota um código de conduta moral. Isso está muito claro em todo o texto básico da doutrina espírita, com palavras inclusive do próprio Allan Kardec. Eu queria, no momento em que nós estamos dentro dessa federação, dizer que estou repetindo, insistindo com o meio médico espírita a ler e reler essas obras aqui, olha, reeditadas pela federação, do Dr. Inácio Ferreira. Há aí uma contribuição, um caminho a ser retomado para nós compreendermos a magnífica expressão de diagnóstico e tratamento para as doenças da mente. Que Jesus abençoe e esteja presente em todos os lares de nós aqui presentes. Muito obrigado a todos.
Música